Bom, pessoal, vamos lá para o nosso módulo 4 de prestação de serviço na CFIP e GFIP, Código de Recolhimento 150, ok? Até agora a gente viu todo o andamento da CFIP normal, que a gente chama, que são empresas em geral, ou seja, empresas que não têm alocação de mão de obra, não são empresas de construção civil, enfim, são empresas em geral que a gente chama, tá? A partir de agora, a gente vai ver alguns casos específicos de CFIP, tá? Este do módulo 4, na nossa aula 13, a gente vai falar sobre a prestação de serviço na CFIP. Qual que é a diferença disso? A diferença é que a gente tem a figura, nesse tipo de CFIP, a figura do tomador, ok? O tomador é o cliente, tá? Então, por exemplo, uma empresa de higienização de prédios, por exemplo, ela é contratada para alocar os seus funcionários no cliente, que é o tomador desse serviço, para fazer a limpeza do prédio, fazer a limpeza do hospital, a limpeza, enfim, do seu cliente, ok? Então a gente tem a figura da empresa prestadora de serviço e da alocação de mão de obra dos funcionários dessa empresa dentro do seu cliente. Então essa é a grande diferença, tá? Então a gente vai ver aqui um exemplo para que a gente possa ilustrar aí de uma forma mais didática. Então, eu vou ter, por exemplo, lá a IG Exemplo Limitada, a nossa empresa prestadora de serviço. Ela vai fazer o quê? Ela vai ter lá o seu cliente, o cliente A, o tomador, e ela vai alocar pessoas trabalhando lá no seu cliente, no cliente A. Beleza? Então, isso chama-se alocação de mão de obra, ou cessão de mão de obra, tá bom? Então, ela vai ter também o contrato lá com uma cliente B, e vai fazer a mesma coisa, vai alocar pessoas trabalhando lá no cliente B, ok? Essa empresa, ela vai ter, aí de exemplo, com o cliente A ou com o cliente B, ela vai ter um contrato de prestação de serviço, ok? Então, ela sempre vai ter um contrato de prestação de serviço com esses clientes, tá? Então, vamos dar uma olhada como que vai funcionar a questão da emissão da nota e por aí vai. Então, aí de exemplo, vai alocar as pessoas lá no cliente tomador, vão executar o serviço durante o mês e o que ela vai fazer? Ela vai emitir uma nota fiscal para o cliente A, ok? Então, vai emitir uma nota fiscal para o cliente A. Nessa nota fiscal, por força dessa lei 9711 de 98, ela vai fazer uma retenção previdenciária nessa nota fiscal. Ou seja, ela vai reter dessa nota fiscal um percentual de 11%, vai depender do tipo de serviço, vai depender, por exemplo, nas obras, né, que a situação é a mesma, vai depender do tipo de obra e várias outras situações. Isso aí também é um encargo lá do setor fiscal, dizer para a gente qual que é a base, qual que é o valor retido, tá? Para a gente aqui no departamento pessoal, para questões previdenciárias, a gente só precisa saber que existe uma retenção previdenciária nessa nota fiscal que será informado, vai ser destacado na nota fiscal, tá? O que a gente vai fazer com essa informação da nota fiscal? A gente vai informar na CFIP e GFIP a retenção previdenciária para fins de abatimento. Ou seja, a empresa vai emitir a nota com a retenção, nós do departamento pessoal da IG Exemplo Limitada vamos lançar na CFIP o valor retido na nota fiscal, ok? A gente já vai mostrar isso dentro de um arquivo também, tá? Então, lá dentro da CFIP a gente vai fazer essa retenção previdenciária, beleza? O que vai acontecer? O cliente vai fazer o quê? Ele vai pagar o líquido da nota fiscal, ou seja, essa retenção previdenciária, como teve a retenção da nota, ele não paga, então ele vai pagar o líquido da nota, né, para aí de exemplo, e ele, cliente A, ele vai recolher a retenção previdenciária retida na GPS. Ou seja, essa retenção que a gente fez, quem vai recolher é o cliente. Ok? Então, vai ter uma GPS específica para ele recolher esses valores. Então, esse é o ciclo da emissão da nota fiscal e da retenção da previdenciária da nota fiscal na prestação de serviço.
Então, ele é um pouco diferente do ciclo que a gente tem nas empresas em geral. Por quê? Porque a gente vai ter que ter o controle dessas retenções de notas fiscais e também, que a gente vai ver daqui a pouco ou na próxima aula, a gente vai ter que ter o controle das compensações desses valores. Caso a retenção, por exemplo, seja maior do que a gente tem a pagar de IGPS no mês. Ou seja, a gente vai ter que ter um controle bem rigoroso das retenções previdenciárias e das compensações, se for o caso. Beleza? Então, o que é importante? A contratada deve informar o valor correspondente ao montante das retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador obra contratante. Ou seja, pessoal, isso aí é um dos itens mais importantes da prestação de serviço, tá? A nota fiscal, ela tem que sempre, as retenções da nota fiscal têm que sempre ser iguais aos valores informados na CFIP no campo retenção. Por que eu digo isso? Existem várias situações no nosso dia a dia que vão acontecer com vocês, como, por exemplo, o fiscal ele deve mandar todas as notas fiscais para o RH para que a gente consiga, até o envio da CFIP, lançar essas notas fiscais, correto? Mas acontece às vezes de uma nota fiscal ou outra enfim, eles não conseguem conferir as notas fiscais ou existe algum trâmite no setor fiscal que impede eles de enviar essas informações para o RH em tempo no dia 7, ok? Normalmente acontece o quê? As empresas deixam a retenção de um mês para o outro, por exemplo, e isso está muito errado e dá um problema gigantesco na prestação de serviço. Ou seja, o que eu digo para vocês de importante nesse tópico da prestação de serviço? Todas as retenções de nota fiscal do mês, das notas emitidas no mês, elas devem estar fielmente impressas lá na CFIP desse mês. Não tem como deixar para o próximo mês, não tem como lançar no campo compensação no próximo mês, não. Como que o fiscal vai conferir isso? O fiscal vai olhar todas as notas fiscais emitidas no mês daquele cliente, daquele tomador, e vai somar as suas retenções previdenciárias. Se não bater com o campo retenção previdenciária da CFIP daquele cliente, daquele mês, das notas emitidas, é uma infração. Ou seja, ele pode aplicar multa e pode pedir para você retificar as CFIPs, enfim, corrigir essa situação. E que é um caos, essa retificação ela é muito problemática. Por quê? Porque ela é uma bola de neve, o valor de compensação vai gerando, valor de retenção vai gerando compensações, e se o primeiro valor lá do início, lá que você começou a lançar as notas fiscais, não estiver certo, você precisa corrigir desde o início, ou seja, os últimos 5 anos pelo menos, para fazer essa correção. Ou seja, é um problema gigante para fazer a retificação disso aí. Então, o melhor a fazer é notas fiscais emitidas no mês. Teve retenção? Soma tudo e lança na CFIP dentro do mês. Ah, mas o fiscal não teve tempo hábil. Mandei o mês 7, por exemplo, de 2016, até o dia 7 eu mandei sem uma nota fiscal, ok? O que eu vou fazer? Vou lançar no mês seguinte? Não. Você vai fazer uma retificação daquela CFIP, não importa quando, tá? Você precisa retificar aquela CFIP e adicionar essa nota que faltou, ok? Isso é muito importante, pessoal. Isso aí dá um problema enorme. A gente vai ver um exemplo de retenção, compensação, enfim, dentro do mês, extrapolando o mês também, para vocês verem como que funciona a questão de o que a CFIP compensa, quando que a CFIP compensa e tudo mais. Tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns próximos slides e a gente já vai lá para dentro do programa da CFIP. Então, tomador de serviço. O cedente de mão de obra e o prestador de serviço, inclusive a cooperativa de trabalho, devem relacionar os trabalhadores e outros dados de forma distinta por tomador. Ou seja, se eu sou um prestador de serviço, obrigatoriamente, pela legislação previdenciária,
eu preciso relacionar na CFIP todos os trabalhadores que fizeram parte daquele serviço daquele mês, tá? Discriminados por tomador, ou seja, por cliente, beleza? Eu também vou ter uma folha de pagamento para isso, isso aí também é uma relação obrigatória. Então, para prestar as informações distintas por tomador, deve ser utilizada a opção alocação. Então a gente vai ver, dentro da CFIP, tem uma aba lá, alocação, né, que a gente até pulou nessas primeiras partes do curso, e a gente vai ver que lá na alocação é onde a gente vai colocar os funcionários dentro de cada cliente, tá? Pessoal administrativo e operacional é necessário cadastrar e formar a própria empresa nos campos de identificação do tomador e alocar e vincular os trabalhadores ao tomador da própria empresa. Ou seja, eu sempre vou ter na prestação de serviço um tomador que é a própria empresa. Ou seja, eu sempre vou ter lá empresa teste limitada. Aí eu vou ter um tomador teste limitada. Por quê? Porque nesse tomador eu vou colocar os meus funcionários administrativos, tá? Então o pessoal da RH, o pessoal do contabilidade, etc. Então o pessoal da minha empresa, onde eu não aloco eles em lugar nenhum, tá? Eles estão trabalhando na minha empresa. Para que isso? Lembra lá quando eu comentei o conceito de chave, eu comentei lá na abertura do movimento, que o código 115 ele é incompatível com o código 150, ou seja, se eu mandar um código 115 depois do 150, o 150 paga o código 115, tá? Então é justamente para evitar isso, para evitar que eu tenha um código 115 para o pessoal administrativo e um 150 para o pessoal alocado dentro dos clientes. Isso não acontece. Sempre que eu tenho prestação de serviço, eu tenho um código 150 com todo mundo lá dentro, tá? A gente já vai ver no exemplo do arquivo, vocês vai deixar mais claro essa situação, tá? Valor da retenção. Então, artigo 112, serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, inclusive em regime de trabalho temporário, deve efetuar uma retenção de 11% na nota fiscal, ou 3,5% na CPRB, que é a contribuição previdenciária da Receita Bruta, que é a desoneração da folha de pagamento. Se bem que bem recentemente, agora, no finalzinho de março de 2017, a gente teve praticamente a reoneração da folha de pagamento, né? Então são bem poucos setores que vão continuar na desoneração, tá? Mas se tiver na desoneração, lembre-se que a retenção da nota fiscal não pode ser 11%, ela vai ser 3,5%, tá? Recolhimento do valor retido. Então, lá no artigo 129 da IN 971. Pela empresa contratante até o dia 20 do mês seguinte ao da emissão da nota. Ou seja, aquele desenho que eu fiz lá, a cliente lá, a empresa A, que vai fazer o recolhimento do valor retido, tá bom? E esse valor retido, a empresa vai perder? Não, não vai perder. O que a empresa vai fazer? Ela vai pegar e abater esse valor em CFIP, tá? Por isso que a gente tem uma CFIP diferenciada para esses casos aí. Beleza, povo? Então, a empresa cedente de mão de obra ou prestadora de serviço contratada deve informar os valores correspondentes ao montante das retenções sofridas durante o mês em relação a cada tomador. Então, a gente até já tinha comentado isso no outro slide. Então, sempre lembre, todas as notas fiscais emitidas no mês que tem retenção tem que estar fielmente descrito lá na CFIP, tá? A informação deve ser prestada relativamente ao estabelecimento ou à obra de empresa que sofreu a retenção. Então, isso aí, beleza, a gente já comentou, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai lá para dentro do programa da CFIP para ver como que funciona essa história toda aí. Ok? Então, eu vou abrir aqui o programa da CFIP. Tá? Então, aqui no meu programa da CFIP, eu importei, vou deixar aí disponível para vocês também, o arquivo do mês 1 de 2017, de uma empresa prestadora de serviço, tá? Então, aqui no cadastro, ó, o que tem de diferente? Ó? Eu tenho aqui, além das coisas que a gente já viu, né, empresa e os empregados, eu tenho aqui 2 tomadores, tá? Esses tomadores, um dos tomadores é a minha empresa mesmo, empresa teste limitada,
E o outro é o tomador exemplo, que é o meu cliente, tá? No cadastro do tomador, que vem lá do programa de folha, ele é muito simples, né? Só tem lá o CNPJ do tomador, que é o meu cliente, a razão social do meu cliente, que é a razão social deste CNPJ, né? E aqui eu tenho o endereço do meu cliente. Então, super simples o cadastro, tá bom? E aqui os dados da minha própria empresa. Então, o que vai acontecer? Aqui na aba alocação, o sistema de folha já alocou para mim as pessoas dentro de cada cliente. Ou seja, esses funcionários aqui, ó, eles são os meus funcionários internos. É o pessoal da RH, contabilidade, financeiro, etc. Tá? E esses aqui, ó, são os funcionários que vão trabalhar lá no meu cliente. Eles estão trabalhando neste mês aqui, janeiro de 2017, tá? Janeiro de 2017, esses caras aqui estão trabalhando no meu cliente, ok? Então, esse aqui é o meu profissional administrativo, esse aqui é os funcionários que estão dentro do meu cliente, ok? Então, qual que vai ser a diferença na movimentação financeira dessa história aqui? Então, eu vou clicar aqui no meu tomador, tá? Então, aqui no meu tomador, eu tenho de diferente as deduções de salário família, que passam a ser dentro do tomador, tá? Então, cada tomadorzinho aqui vai ter as suas deduções de salário família. E eu tenho aqui o campo retenção, Lei 9711 de 98, tá? A gente tem duas formas de incluir dados aqui no campo retenção, tá? Uma é via sistema de folha de pagamento mesmo. Então, o sistema de folha de pagamento, você vai lá, informa os valores de retenção daquele mês e ele puxa automático lá aqui para a CFIP. Ou a gente vem aqui em dados do movimento e informa o valor de retenção da Lei 9711 de 98, tá? Lembra-se sempre disso. Eu comentei com vocês que para este campo retenção e o campo compensação, eu preciso ter um relatório auxiliar onde me diga quais são as retenções desse cliente desse mês, ok? Então eu vou mostrar aqui um exemplo que eu fiz para vocês de um relatório de retenção, aqui, de um relatório de retenção, tá? De um mês, do mês 1 de 2017, por exemplo, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu vou diminuir um pouquinho só para caber todo ele dentro da página, tá? Então eu tenho aqui, ó, número da nota fiscal. Isso aqui é um exemplo, né? Então cada empresa faz o seu controle e etc. Mas esse aqui é um exemplo que eu montei para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui o número das notas fiscais emitidas no mês para esse tomador. A data, né? A data de emissão é importantíssima. Por quê? Porque eu vou ter que somar todas as notas fiscais do mês de janeiro para lançar nessa CFIP, tá? Tem o CNPJ do prestador, nome do prestador, qual é o tipo de serviço prestado, né? Serviço de limpeza e conservação, valor bruto da nota, base de cálculo da previdência e o valor da retenção. O que interessa para a gente no departamento pessoal é esse valor aqui, ó, 5.500. Ou seja, neste mês, o somatório de retenções nas notas fiscais desse cliente foram 5.500. Mas, Rodrigo, sou eu que monto esse relatório? Não. Quem monta esse relatório é o pessoal do fiscal, da contabilidade. Tá bom, pessoal? Então, quem traz essas informações é quem emite essas notas. Não é o RH que vai emitir essas notas, né? Pelo menos não na maioria das empresas. Pode ser que tenha lá... eu já vi escritórios de contabilidade onde o RH e o fiscal são um setor misturado. Assim, é a mesma pessoa que faz as duas coisas. Daí, beleza, não tem problema. Daí é a mesma pessoa que vai fazer mesmo. No nosso caso aqui, na grande maioria, eu acho que não. É o pessoal do fiscal que manda essas informações por RH, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter que pegar e lançar isso aqui, esses 5.500. Ou eu lanço isso no meu sistema de folha de pagamento, ou eu informo direto na CFIP. No meu caso aqui, eu vou informar direto no programa da CFIP, tá? Então, eu vou informar aqui, retenção 9711 de 98, R$ 5.500, ok? Aí, nesse momento, vem várias perguntas. Tá, Rodrigo, mas o seguinte, e se
E se neste mês o valor da retenção, esses R$ 5.500, for muito maior do que a GPS que eu tenho para pagar, eu diminuo esse valor? Não, nunca. Por mais que o valor da GPS seja R$ 20 nessa empresa nesse mês, você vai lançar R$ 5.500 neste campo retenção. Beleza, pessoal? Então tá bom. Então, eu tenho também um valor, para a gente mostrar aqui no exemplo, de R$ 65 de salário família para lançar nesse tomador. Então, eu vou fazer isso também. Isso sempre vem do sistema, mas eu vou fazer isso manual para a gente demonstrar algumas coisas dentro do processamento aqui, tá? Vou dar um salvar, R$ 65 de salário família, e para ajudar mais um pouquinho ainda, eu tenho um valor a compensar de meses anteriores de R$ 8.000, tá? Então, pode ter sido uma GPS que a gente pagou em dobro, pode ter sido sobras do mês anterior, enfim, a gente vai lançar um valor de R$ 8.000 para vocês verem o que acontece lá no programa da Cefip, tá? Então, eu vou lançar aqui informações complementares, tá? Então, tem uma diferença aqui do campo compensação na prestação de serviço, né? Então, na prestação de serviço, o campo compensação está dentro de cada tomador. Lá no Código de Recolhimento 115, empresas em geral, o campo compensação está dentro da empresa. Então, isso aí é diferente também, tá? Então, aqui na prestação de serviço, eu vou lançar neste tomador aqui R$ 8.000, que sobrou lá do mês 12 de 2016, tá? Então, período de início, 12 de 2016, período fim, 1 de 2017. Ok? Vou dar um salvar, confirma dados, sim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular esses dados aqui, tá? Ele vai abrir essa tela aqui dizendo o seguinte, ó, valores a compensar superior a 30% do valor de contribuições previdenciárias devidas. Só é permitido exceder os limites nos seguintes casos. Isso aqui que está mostrando essa informação, uma medida provisória lá de 2008, ela já derrubou esse limite de 30%. Ou seja, a partir de 2009, não existe mais esse limite de 30% para compensar. A IN 1300 da Receita Federal, que é onde a gente vai, eu vou deixar essa IN também para vocês aí na aula, ela instrui a gente ao que pode compensar, como que pode, quando que pode. A única coisa que ela diz agora é que não pode compensar o valor de outras entidades. Se eu pagar, por exemplo, uma GPS em dobro, esse valor de outras entidades, eu vou ter que fazer um pedido de restituição via PERDComp, tá? Então é um pouquinho mais complicado. Não posso fazer compensação de valor de outras entidades, ok? Então, no limite das outras entidades, eu posso fazer tudo. Então, pode colocar sim aqui sem medo. Por que ainda dá essa mensagem na Cefip? Porque a Cefip está desatualizada, né? Então, o programa não é atualizado desde 2008. Então, por isso que acontece esses probleminhas aí. Então, eu vou dar um sim aqui. E vou ver os meus relatórios de simulação, tá? Então, fora todos os relatórios, ele surgiu um relatório aqui que a gente não tinha visto, o relatório de compensação, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Ó, valor solicitado de compensação, R$ 8.000. Valor compensado, R$ 2.921,49. Valor não compensado, R$ 5.078,51, tá? Por que esse relatório aqui é importante? Esse relatório diz para mim o quê? Ó, você tentou compensar, Rodrigo, R$ 8.000, beleza? Porém, não tinha saldo para isso. O saldo limite, até o limite dos 5,8% de outras entidades, era R$ 2.921,49. Ou seja, a gente abateu esse valor de R$ 2.921,49 e você vai ter a compensar nos meses seguintes um valor de R$ 5.078,51. Beleza? Beleza. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um controle paralelo dos valores de compensação. Para quê? Para que se o fiscal venha me perguntar, ó, da onde que surgiu esse valor de compensação?
Ah, surgiu do seguinte, ó, no mês janeiro eu tinha uma compensação de R$8.000, só que eu não consegui compensar tudo, sobrou R$5.078,51, que eu vou usar nos meses seguintes. Beleza, pessoal? Então, esse controle vocês têm que ter à parte e tem que manter ele guardado, como eu falei na aula passada, na guarda de documentação, para demonstrar para a fiscalização, tá bom? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Eu tinha 3 valores para abater, tá? Então, eu vou abrir o relatório de comprovante de declaração à Previdência. Ó, vamos visualizar aqui. Ó, eu tinha 3 valores de abatimento. Um era o da retenção da nota fiscal, ou seja, ele reteve R$5.500. Eu informei R$5.500. Ele reteve R$5.500? Reteve. Ah, então, perfeito. Acabou aí a retenção, tá? Daí, o que acontece? Eu tive também R$65 de salário família. Teve saldo para reter isso aqui? Teve. Então, ele reteve R$65. Beleza. E compensação, o que apareceu aqui? R$2.921,49. Ou seja, esse valor aqui é tudo que eu consegui fazer de retenção daquele valor de 8.000 que eu lancei lá, ok? Eu vou perder o resto? Não. O resto eu vou fazer o quê? Eu vou lançar no mês seguinte com Selic mais 1, que é os juros que eu posso fazer essa correção, tá? Isso é bem importante. A compensação, da mesma forma que você paga um tributo em atraso para a Receita e paga juros, fora a multa, né? A multa é exclusiva lá porque a gente... é uma punição mesmo, né? Os juros é por ter pago em atraso. Dessa mesma forma, o mesmo juros que é calculado para pagamentos em atraso é calculado para valores de compensação dos meses posteriores, ou seja, eu posso compensar esses valores com juros também, ou seja, eu posso reajustar com a Selic mais 1, que a gente chama lá de Selic acumulado, ok? Então isso é bem importante. Quem não faz isso acaba perdendo dinheiro, né? Então é uma coisa ruim, né? Então o que vai acontecer? No caso da prestação de serviço aqui, o CEFIP sempre vai fazer isso. Ele vai tentar abater tudo de retenção, depois, nessa ordem, tá, pessoal? Depois ele vai tentar abater tudo de salário família e salário maternidade e, por último, tudo de compensação. Tudo que sobrar nisso aqui, eu posso usar de compensação os meses seguintes, tá bom? Então, isso é bem importante. Importante também fazer o controle desses valores a compensar nos meses seguintes para fazer a demonstração certinha para a fiscalização, que é muito provável que aconteça, tá, pessoal? A compensação, ela é um chamariz para a fiscalização, isso aí não tenho dúvida, tá? O que eu vou pagar de GPS dessa empresa, então? Nessa empresa, eu vou pagar só o valor de outras entidades aqui embaixo, ó, R$ 693,78, ok? Inclusive, o código GPS altera. Ó. O código GPS para essa empresa era 2100. A CEFIP automaticamente altera para 2119, que é o código para recolhimento de GPS exclusivo de outras entidades. Ok, pessoal? Então, feito essa conferência, eu consigo fazer os fechamentos normais, né? Eu faço lá, executo o meu arquivo da CEFIP e mando essas informações para o Conectividade Social, ok? Então, lições importantes dessa prestação de serviço, tá? As pessoas têm sempre que ser alocadas dentro do cliente que trabalhou no mês. Isso aí é fundamental, tá bom? Notas fiscais. Sempre o somatório das notas fiscais do mês devem corresponder a campo retenção lá da CEFIP, que é este campo aqui. Tem sempre que ser a soma das notas fiscais deste tomador deste mês, ok? Vamos falar também agora, pessoal, bem rapidamente para finalizar, uma questão que às vezes acontece. O que às vezes acontece? Eu tenho uma prestação de serviço, por exemplo, de um único mês, tá? Então a empresa, ó, quero
contratar os seus funcionários para trabalhar aqui dentro da minha empresa, tá? Por 15 dias, tá? Então, vocês vão trabalhar 15 dias aqui, vão emitir a nota fiscal e acabou o contrato, tá bom? Tá bom. Então, as pessoas trabalharam os 15 dias, fizeram um contratinho lá de 15 dias para os trabalhadores, eles contrataram e saíram daquele cliente, tá? Foram para outro cliente, foram mandados embora, enfim, sei lá, tá? O que acontece? Naquele mês que eles trabalharam, ok? Eles vão ser informados aqui na CFIP. Por quê? Porque o fato gerador é o trabalho, então, por exemplo, eles trabalharam em 2017 e vão ser informados aqui. Porém, pessoal, a nota fiscal, nesse caso, ela é emitida no mês posterior. O que eu vou fazer agora? Eu coloco a retenção da nota fiscal em janeiro? Não, não pode. Por quê? Porque a emissão da nota fiscal é fevereiro. O que eu vou fazer em fevereiro, então? Então, existe um artifício que a gente pode fazer, que é justamente essa informação aqui, ó. A gente vai incluir o tomador manualmente, tá? Ele não vai ter funcionários alocados, por quê? Porque não tem ninguém lá mesmo, tá? E eu vou usar a informação exclusiva de retenção. Ou seja, eu vou vir aqui em dados do movimento, vou clicar nessa bolinha aqui, ó, sim, tá? E vou dar salvar. Ele não vai ter funcionários nenhum e eu vou conseguir informar a minha retenção no mês correto, tá certo? Então sempre lembre disso, pessoal. A informação dos trabalhadores é o mês que eles trabalharam. A informação da retenção é o mês da emissão da nota fiscal. Ah, se não tiver trabalhador, eu uso informação exclusiva de retenção. Ok, pessoal? Então, essa aula é uma aula um pouco mais complexa, eu sei disso, porque são dados bem específicos da prestação de serviço, mas eu espero aí que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Se não, escreve aí, manda sua mensagem que a gente entra em contato e esclarece as suas dúvidas como sempre. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar disponível esse arquivo que eu fiz a importação, o modelo de retenção de nota fiscal também, vou deixar o modelinho para vocês na aula e qualquer coisa entre em contato. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.